testes culturalmente isentos. É justo comparar raça e QI? Sim. Em primeiro lugar, os testes de QI prevêem o sucesso acadêmico e profissional também para os negros como para os brancos ou orientais. Em segundo lugar, as mesmas diferenças raciais aparecem tanto em testes que foram feitos para ser culturalmente isentos, como nos testes de QI comuns. Na realidade, os negros até obtêm resultados ligeiramente mais altos nos testes de QI comuns do que naqueles que são culturalmente isentos. Este fato está em oposição com a teoria cultural. Os negros têm mais sucesso em testes verbais do que em testes não verbais, e conseguem melhores resultados em testes de conhecimento escolar do que em testes de capacidade de raciocínio. Desde o primeiro ao 12º ano, a diferença de rendimento escolar entre negros e brancos é a mesma que se observa nos testes de QI. Os negros classificam-se mesmo abaixo de grupos ainda mais desfavorecidos, tais como os índios americanos. De novo, isto está em oposição com o que a teoria da cultura prevê. As diferenças entre brancos e negros atingem o máximo em testes de raciocínio e lógica. Os negros obtêm os melhores resultados em testes que apelam somente à memória. Por exemplo, os negros desempenham quase tão bem como os brancos nos testes Forward Digit Span, nos quais se pede à pessoa para repetir uma série de dígitos na mesma ordem em que os ouviram. Os negros obtêm resultados muito piores do que os brancos em testes Backward Digit Span, nos quais as pessoas têm de repetir os números na ordem inversa. Centenas de estudos compilados no livro de Arthur Jensen, O Fator G, mostram-nos quão difícil é explicar as diferenças raciais nos testes de QI, apenas a partir de diferenças no ambiente cultural. Provavelmente, o tempo de reação é o mais simples teste mental culturalmente isento. No teste Odd Man Out, crianças de 9 a 12 anos olham para um conjunto de luzes. Elas têm que escolher a que acende em primeiro lugar e pressionar o botão que está mais próximo da mesma. O teste é tão fácil que todas as crianças podem fazê-lo em menos de um segundo. Mesmo aqui, as crianças com QI mais altos são mais rápidas do que aquelas com um QI mais baixo. Em todo o mundo, as crianças orientais são mais rápidas do que as brancas, que por seu turno são mais rápidas do que as crianças negras. Inteligência e dimensão do cérebro. O meu artigo com C.D. Ankeny, Tamanho do Cérebro e Capacidade Cognitiva, no número de 1996 da revista Psychonomic Bulletin de Review, abordou toda a pesquisa publicada sobre este tópico. Incluiu estudos que utilizaram a recente técnica, State of Firt, conhecida como imagem por ressonância magnética, MRI, que nos dá uma muito boa imagem do cérebro humano. Foram feitos 8 estudos destes envolvendo um total de 381 adultos. A correlação em termos gerais entre QI e dimensão do cérebro, medido por MRI, é de 0,44. Esta é mais elevada do que a correlação de 0,20 observada em pesquisas anteriores, utilizando simples medidas do tamanho da cabeça, apesar de 0,20 ser significativo. A correlação entre o tamanho do cérebro e o QI de 0,44 obtida por MRI é tão alta como a correlação entre a classe social na qual se nasceu e o QI quando adulto. Diferenças raciais no tamanho do cérebro. O quadro 7 mostra que existem diferenças raciais no tamanho do cérebro. Os orientais têm em média mais 1 polegada cúbica da matéria cerebral do que os brancos, que por sua vez têm em média mais 5 polegadas cúbicas do que os negros. Já que 1 polegada cúbica de matéria cerebral contém milhões de células cerebrais e centenas de milhões de conexões, as diferenças de tamanho cerebral ajudam-nos a explicar as diferenças raciais em QI. O resto deste capítulo documenta o fato de que 4 métodos diferentes de medir o tamanho do cérebro convergem nos mesmos resultados. Esses métodos são: o MRI, pesar o cérebro na autópsia, medir o volume de crânios vazios e medir o exterior da cabeça. Note que as diferenças raciais em tamanho do cérebro permanecem mesmo após serem feitos ajustamentos para compensar diferenças de corpulência. Imagens por ressonância magnética.
Um estudo de diferenças raciais no tamanho do cérebro, utilizando o MRI, foi efetuado em 100 pessoas na Inglaterra. Foi publicado na edição de 1994 da Psychological Medicine. Os africanos negros e nativos das Caraíbas, West Indies, tinham em média cérebros menores do que os brancos. Infelizmente, o estudo não oferecia muita informação sobre a idade, sexo e tamanho do corpo das pessoas testadas. O peso do cérebro na autópsia. No século XIX, o famoso neurologista Paul Broca constatou que os orientais tinham cérebros mais pesados e mais volumosos do que os brancos, e estes, por sua vez, tinham cérebros mais pesados e volumosos do que os negros. Broca também descobriu que os cérebros dos brancos tinham mais convoluções do que os cérebros dos negros. Quanto mais convoluções tem a superfície do cérebro, mais células cerebrais ele pode conter. Os cérebros dos brancos têm também lóbulos frontais maiores, que são usados no autocontrole e planeamento. No início do século XX, anatomistas reportavam os pesos dos cérebros a quando da realização de autópsias, em revistas acadêmicas, tais como a Science American Journal of Physical Anthropology. Estes estudos iniciais sublinhavam que o peso dos cérebros dos japoneses e coreanos eram aproximadamente o mesmo dos europeus, apesar de os orientais serem mais pequenos e mais magros. Em 1906, Robert Bean publicou um relatório sobre 150 cérebros de negros e brancos autopsiados, no American Journal of Anatomy. O peso dos cérebros variava segundo o grau de ancestralidade branca, desde casos em que esta era 0, igual 1.157 gramas, até os casos em que existia 50% de ancestralidade branca, igual 1.347 gramas. Ele constatou que os cérebros dos negros tinham menos convoluções do que os dos brancos e possuíam menos fibras a ligar aos lóbulos frontais. Muitos outros estudos sucederam-se. Em 1934, 20 anotou os resultados de um estudo dos pesos dos cérebros de negros africanos, obtidos durante a autópsia no Journal of Anatomy. Ele descobriu que os cérebros dos africanos eram 10% mais leves do que o dos brancos. No número de 1934 da Science, Raymond Piaro colegiu os dados existentes de autópsias efetuadas em soldados negros e brancos que tinham morrido na Guerra Civil Americana, 1861-1865. Ele descobriu que os cérebros dos brancos pesavam mais 100 gramas do que os cérebros dos negros. E também entre negros, Piaro descobriu que o peso do cérebro aumentava de acordo com a percentagem de ascendência branca. Num artigo de 1970, publicado no American Journal of Physical Anthropology, Philip Quinto Tobias afirmou que todos estes estudos estavam errados. Ele disse que eles ignoraram fatores tais como sexo, volume do corpo, idade da morte, nutrição durante a infância, origem da amostra, ocupação e causa da morte. No entanto, quando eu próprio calculei as médias a todos os dados do artigo de P. Tobias, observei que mesmo assim eles indicavam que os orientais e os brancos têm cérebros mais pesados que os negros. Até mesmo P. Tobias teve finalmente de admitir que os orientais têm milhões de neurônios extra quando comparados com os brancos, e que estes têm milhões a mais que os negros. Em 1980, a equipe de Quinn et al. Confirmou as diferenças entre negros e brancos. O seu estudo de autópsias foi publicado na Archives of Pathology and Laboratory Medicine. Ele evitou os possíveis erros apontados por P. Tobias. Dados para o peso do cérebro obtidos em primeira mão para 1.261 americanos adultos mostraram que os brancos têm em média mais 100 gramas de massa cerebral que os negros. Uma vez que os negros incluídos nesse estudo eram de corpulência semelhante aos brancos, diferenças nas dimensões corporais não explicam estas diferenças raciais no tamanho do cérebro. Medindo o tamanho do crânio. Outra forma de avaliar o volume cerebral consiste em colocar material de enchimento no interior de crânios.
No século XIX, mais de 1000 crânios foram estudados pelo antropólogo americano Samuel George Morton. Ele observou que os crânios dos negros são, em média, 5 polegadas cúbicas mais pequenos que os dos brancos. Em 1942, a anatomista Catherine Simmons publicou o resultado dos seus estudos de mais de 2000 crânios no jornal Human Biology. Ela confirmou os resultados anteriores de Morton, reportando que os brancos têm crânios maiores que os negros. Como os negros da sua amostra eram mais altos que os brancos, essa diferença nas dimensões médias dos crânios não pode ser devida a diferenças no tamanho do corpo. Kenneth Beals e a sua equipe forneceram confirmação adicional destes resultados, na edição de 1984 da Current Anthropology. Eles reportaram os dados obtidos de medições efetuadas em mais de 20.000 crânios de todo o mundo. As dimensões dos crânios variavam conforme o lugar de origem. Crânios da Ásia Oriental eram 3 polegadas cúbicas maiores que os europeus, que por sua vez eram 5 polegadas cúbicas maiores que os originários da África. Medição da cabeça de sujeitos vivos. O tamanho do cérebro pode ser estimado a partir das medidas exteriores da cabeça. Os resultados obtidos desta forma confirmam aqueles obtidos pelo método de encher crânios com material de enchimento. Eu relatei, no jornal Intelligence, 1992, os resultados de uma amostra de milhares de militares do exército americano. Mesmo efetuando correções pelas diferenças de tamanho corporal, as cabeças dos orientais tinham dimensões superiores aos brancos que por sua vez tinham dimensões superiores aos negros. Em 1994, eu relatei, também na Intelligence, os resultados de um estudo de centenas de milhares de homens e mulheres coligido pela International Labour Office, em Geneva, Suíça. As dimensões da cabeça, corrigidas pelo tamanho do corpo, eram maiores para os nativos da Ásia Oriental. Os europeus tinham cabeças maiores que os negros. Noutro estudo, na edição de 1997 da Intelligence, eu escrevi sobre os resultados de medições efetuadas em 35.000 crianças que foram seguidas desde o nascimento até aos 7 anos pelo famoso Collaborative Perinatal Study. Logo no nascimento, aos 4 meses, 1 ano e 7 anos, as crianças orientais tinham dimensões do crânio superiores às crianças brancas que por sua vez tinham dimensões cranianas superiores às crianças negras. Estas diferenças não eram causadas por diferenças no tamanho do corpo, porque as crianças negras eram mais altas e mais pesadas do que quer as crianças brancas, quer as crianças orientais. Efetuando um sumário das diferenças de tamanho do cérebro. O quadro 7 mostra o tamanho médio do cérebro para as 3 raças, usando todas as 4 técnicas de medição e também corrigindo, sempre que possível, de forma a compensar as diferenças de corpulência. Os orientais obtiveram em média 1.364 centímetros cúbicos, os brancos em média 1.347 centímetros cúbicos e os negros em média 1.267 centímetros cúbicos. Naturalmente que as médias variam de uma amostra para outra e que existe sobreposição entre as raças. Mas os resultados dos diferentes métodos em diferentes amostras convergem para o mesmo padrão médio. Orientais maiores que brancos, e brancos maiores que negros. Conclusão. Estudos de diferenças raciais no tamanho do cérebro são feitas usando um conjunto de métodos, incluindo imagens por ressonância magnética, MRI. Todos os métodos produzem o mesmo resultado. Os orientais têm, em média, os maiores cérebros, os negros os mais pequenos e os brancos situam-se no meio. Estas diferenças no tamanho do cérebro não são devidas a diferenças de dimensão corporal. Compensando as diferenças de tamanho corporal ainda se obtém o mesmo padrão. Este padrão de 3 vias é também válido para o QI. Estas diferenças raciais no tamanho do cérebro significam que os orientais têm em média mais 102 milhões de células cerebrais que os brancos, que por sua vez têm cerca de 480 milhões de células cerebrais mais que os negros.
Estas diferenças no tamanho do cérebro provavelmente explicam as diferenças raciais no QI e nas realizações culturais.